Olá, muito boa noite. Começa agora mais um Embaixada Brasil, seu viés político aqui na TV Polo de Cubatão. Você pode acompanhar este e outros programas nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. É possível acompanhar também pelo site da TV, www.tvpolo.org.br. E o nosso entrevistado de hoje é jornalista, advogado, tem 63 anos e foi o primeiro ouvidor público do governo Ademar Oliveira. Hoje ele é presidente do PDT municipal. Foi candidato a prefeito nas eleições de 85, 88 e 2008. Candidato a vice-prefeito em 92 e vereador entre os anos de 82 e 1988. Falamos de Dorival Vieira. Seja bem-vindo, Dorival. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Obrigado, Valentim, obrigado, Tiago. E estou à disposição de vocês para conversarmos a respeito da nossa cidade, da política estadual, municipal, nacional, enfim, dos assuntos que vocês considerarem pertinentes. A gente agradece, Dorival. E do meu lado direito, ele, o destrinchador de notícias, Tiago Dantas. Bem-vindo mais uma vez, Tiago. E aí, Valentim? Boa tarde, boa noite, Dorival. Bem-vindo ao nosso programa. Vamos tentar conversar aí com o Dorival. Tem uma história política, de briga política, uma história bem bacana aqui na cidade. Espero que vocês gostem da entrevista. É isso, o Embaixada Brasil começa daqui a pouquinho. E voltamos para dar início à Embaixada Brasil. Como já dissemos, recebemos Dorival Vieira dos Santos. Dorival, seja bem-vindo mais uma vez. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte. Hoje você é presidente do PDT. O PDT já se consolidou com o diretório municipal ou ainda é uma comissão provisória? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. O PDT, na verdade, comigo, sob a direção, inicia um processo de reorganização. O partido não tinha até então comissão provisória, né? Eu fui designado pela direção estadual para cuidar da reorganização do partido na condição de presidente da comissão provisória municipal, e nós deveremos realizar já agora, primeira semana de setembro, deveremos realizar a convenção municipal que elegerá o diretório municipal. Então, nós estamos nesta fase de reorganização, de recontato com filiados, de recontato com os vereadores que se elegeram pela legenda, né? Nós queremos saber se eles têm interesse em continuar no partido ou não, né? E não se trata apenas de um interesse, se trata se eles vão querer assumir as posições do partido. O partido tem posições, o partido tem posições de oposição a este governo, ao governo Ademar e Pedro de Sá, oposição ao governo Dória, oposição ao governo Bolsonaro, governo de extrema-direita, que representa hoje, né, a vitória das forças mais reacionárias na sociedade, né? Então nós queremos saber se os vereadores que se elegeram pelo PDT, se eles têm interesse em assumir as posições do partido. Eles terão que optar em ser situação ou oposição. O PDT é oposição, né? Está sintonizado no âmbito estadual e nacional, presidente Lupe, né? Presidente Ciro Gomes, que foi o nosso candidato a presidente. Então nós estamos nesse momento em fase de reorganização partidária, né? E com uma posição muito clara, aberta. Nós estamos chamando todos os setores que querem, de fato, construir uma alternativa democrática, popular e de esquerda em Cubatão a se chegarem, né, a se reunirem, né? Nós reconhecemos que outras forças desse campo, né, precisam dialogar mais. Dorival, apenas uma dúvida. Hoje nós temos 2 vereadores com mandato do partido do PDT aqui em Cubatão. Temos o vereador Agnaldo Araújo e temos o vereador Queixão, que é até líder do governo Ademário. Além disso, outro nome forte dentro da legenda é o do ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Luiz Rosa. Perfeito. Em entrevista aqui para nós, do Embaixada Brasil, ele se declarou pré-candidato, colocou seu nome à disposição do partido. Perfeito. Hoje o partido está sob o seu domínio. Você
o partido ainda vai debater isso ou já declara total apoio a essa autonomeação que o Luiz Rosa fez dele mesmo? Perfeito. Olha, na verdade, nós tivemos uma reunião com o ex-presidente da Câmara e vereador Luiz Rosa. Nós temos um grande respeito pela história política do vereador, do ex-vereador. Né? Nós respeitamos a sua pretensão, né? Consideramos legítimo que ele, como filiado do partido, se apresente como pré-candidato. É um bom nome? É um bom nome, sem dúvida. Porém, o partido ainda não tem pré-candidatos, nem a prefeito, nem a vereador. Né? E isso foi colocado de uma forma muito clara para o Luiz Rosa, na conversa que tivemos, eu e mais membros da comissão provisória, né? Deixando claro para ele o seguinte, que a pré-candidatura dele, né, como filiado, é legítima, inegavelmente. Nós respeitamos esse movimento dele e consideramos que esse movimento dele e de qualquer filiado de se colocar como pré-candidato ajuda na reorganização partidária. Porém, o partido, a direção do partido, ainda não tem pré-candidatos, nem a prefeito, nem a vereador. O partido em si, quer dizer, o ex-vereador Luiz Rosa, como filiado ao partido, tem legitimidade para pleitear a condição de pré-candidato. Thiago? Perfeito. E como reorganizar essa base? Hoje a gente vê que a direita saiu vencedora da eleição do ano passado. E como reorganizar agora a esquerda para tentar avançar nesse campo? Na verdade, Thiago, nós vivemos num momento muito grave no Brasil. E eu acho que é isso que as pessoas precisam se dar conta. O Brasil vive hoje, provavelmente, o seu momento mais grave, porque depois de mais de 30 anos de redemocratização, né, pela primeira vez na história do Brasil, o país está sendo governado por um governo de extrema-direita com viés fascista, né, com posições anticivilizatórias, né, um presidente que não respeita as instituições da democracia, que dia sim, dia não, né, ou dia sim, outro também, conspira contra as regras do jogo democrático. Isso é gravíssimo, né? E é necessário não apenas que a gente veja esse quadro no âmbito nacional, é preciso que a gente comece a enxergar essa situação nas cidades. Então, este governo de extrema-direita, que é inédito no Brasil, nunca aconteceu isso no Brasil. Nós já tivemos ditaduras, Estado Novo, ditadura militar, mas nós nunca tivemos um governo de extrema-direita com viés fascista e com base social, né? Baseado no fundamentalismo evangélico, neopentecostal, e quero deixar claro aqui, eu falo muito à vontade disso porque toda a minha família é evangélica, né? Mas nem todos os evangélicos estão alinhados com esse governo, né, porque esse governo defende valores anticristãos. Então, a contradição não é minha, é deles. Bem, Dorival, nós estamos encerrando aqui o primeiro bloco, né, Thiago? Chegando ao final, mas antes eu queria dar um recado para você que quer sempre andar alinhado e na moda. No Empório Lisboa, ali na loja 9 da Galeria 9 de Abril. Lá você encontra blazers, ternos, gravatas e anda sempre muito bem alinhado como o Thiago Dantas. Opa. E esse seu modelito escolhido pelos meninos lá do Empório Lisboa, tá ok? Embaixada Brasil, daqui a pouquinho. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. E voltamos para dar início ao segundo bloco do Embaixada Brasil. O entrevistado de hoje é Dorival Vieira dos Santos. Mas antes de retornar à entrevista com Dorival, gostaria de falar dos nossos amigos lá do Empório Lisboa. O Empório Lisboa fica ali, na loja 9 da Galeria 9 de Abril. Lá você encontra blazers, ternos, gravatas, sempre aquele bom atendimento do Léo e também do Rafael, que escolheram o modelito de hoje do Thiago Dantas. Só passar lá na Galeria 9 de Abril, no Empório Lisboa. Dorival, acabamos o primeiro bloco, né, Thiago? Falando do PDT, falando que o ex-vereador Luiz Rosa se autodeclarou. Você já acabou de confirmar que ele é o nome interessante do partido. Mas, cara, você com toda a sua experiência, né, candidato a prefeito 3 vezes, como lemos aqui o currículo do Dorival, já foi candidato a vice, vereador. O nome de Dorival também seria interessante para o PDT de Cubatão lançar-se esse nome a candidato a prefeito?
Veja, a minha posição desde o primeiro momento é de não me colocar nessa disputa. Eu acho que não contribuo com a reorganização do campo democrático, popular e de esquerda, me colocando como candidato, né? Aliás, a gente não deve ser candidato, não é candidato a qualquer cargo executivo porque queira, porque é uma questão de vontade pessoal. Eu costumo dizer, a gente deve ser candidato a um cargo executivo se quiserem, né? Quando alguém quer. Não é quando há uma aclamação. Não é uma questão pessoal, né? Eu quero ser candidato. Com relação ao ex-vereador Luiz Rosa, como já disse, ele tem toda a legitimidade de pleitear como filiado ao partido, como outros filiados poderão se apresentar, tanto candidatos a prefeito quanto a vereador, quanto inclusive outras personalidades que não estão ainda filiados poderão se filiar e se colocarem como pré-candidatos. Então não há nenhum problema. Em relação aos dois vereadores, também nós temos uma posição clara quanto a isso, né? Os dois vereadores eleitos pela legenda do PDT precisarão fazer uma escolha, né? Qual é a escolha? Se são o PDT ou se são o governo Adhemário. É justamente o que eu ia te perguntar, porque tem a diretriz do Exatamente. Governo, do PDT e, literalmente, eles são o governo. Aliás, nós falamos de evangélicos, né? Nada melhor do que lembrar, né, o princípio bíblico de que não se pode servir a dois senhores, né? Ou seja, o PDT em Cubatão é oposição a esse governo. Esse governo é um governo que é um desastre, é uma tragédia esse governo, Adhemário, né? Um governo sem projeto, um governo incompetente, um governo sem visão de futuro. Dorival, você fez parte desse governo. Fiz parte. Lá no começo. Você viu o governo de dentro. Sim. Qual é o ponto que fez com que Dorival, com todo o seu histórico político, se descaracterizasse do governo Adhemário? Na verdade é o seguinte, todos nós que fomos às ruas, eu inclusive, apoiar o governo, apoiar o Adhemário como candidato a prefeito, tínhamos a expectativa de que ele representasse aquilo que ele dizia na campanha. A mudança começa agora, era o lema da campanha. E o que nós vimos no governo foi um governo velho, um governo sem projeto, um governo sem ideias e um governo que se notabilizou por perseguir o funcionalismo público. O Adhemário vai sair, né, porque não acreditamos na sua reeleição, ele será derrotado o ano que vem, ele sairá dessa prefeitura como o prefeito, o pior perseguidor do funcionalismo da história do município de Cubatão, né? Ou seja, como é que alguém pretende governar sem o funcionalismo? Então, para nós é muito claro que os dois vereadores precisarão fazer uma escolha. Um é até líder do governo. Um é líder do governo. Vejam vocês a contradição a que chegamos. Então, com todo respeito, nós respeitamos os dois vereadores. Já pedi a eles uma conversa e vou dizer claramente, como estamos conversando aqui, olha, se vocês querem continuar, né, no PDT, assumindo a posição do partido, que está em sintonia com a posição da estadual e da nacional, do presidente Ciro Gomes, do presidente Lupe, né? Se vocês serem um partido de oposição a isso que está aí, vocês são muito bem-vindos. Essa é a casa de vocês. Vocês se elegeram por essa legenda, por esse partido. Esse partido que tem que honrar a memória de Leonel Brizola, né? Tem que honrar essa história que foi construída, né? Agora, se vocês pretendem continuar apoiando este governo, então vocês estão fazendo uma escolha, não estão no PDT mais. Vocês estão se auto-excluindo, nós não vamos aqui começar nenhum movimento de excluir, essa história, por exemplo, que está acontecendo com a Tabata, né, a reforma da Previdência, e o partido agindo muito corretamente. Nós aqui mesmo pedimos ao partido que instaurasse um processo disciplinar, porque não é possível. Mas ela tem chance de ser expulsa? Eu acho que ela não apenas tem chance, ela será convidada a sair do partido. Ela será convidada a sair do partido porque não só ela, mas os demais que contrariaram a decisão partidária... Apenas para explicar aqui para os nossos telespectadores, a Tabata, a deputada Tabata Amaral, que é uma deputada do PDT, e se posicionou a favor do governo Bolsonaro na reforma da Previdência. Na reforma da Previdência, enquanto o partido havia se posicionado contra. Exato. Né? E aí, Valentim... Fechou a questão. O partido, Thiago, fechou questão. O partido foi o único, e o presidente Ciro Gomes foi o único que apresentou uma proposta alternativa à proposta do governo, né? Uma proposta que garantia direitos adquiridos, direitos conquistados,
ela preferiu, e os demais preferiram votar com o governo, não por razões, por ingenuidade, ou porque não soubesse o que estava fazendo, mas obedecendo a quem financiou a sua campanha. Né? Esses grupos aí, né, de grandes empresários, inclusive do Jorge Paulo Lemann, que apoiam, que apoiaram esses jovens, né? Como é que você vê esses movimentos diferentes aí que ocorrem paralelamente com os partidos, mas estão com bastante força, como né? MBL, Como é que você vê isso? Olha, eu acho legítimo, na medida em que esses grupos respeitem as instituições da democracia. Então, por exemplo, Tabata e quem se elegeu com o financiamento desses empresários, né, o Renova Brasil, né, e outros grupos, né, que reúnem grandes empresários, né, que apostam na chamada nova política e coisa do tipo. Na medida em que eles respeitam as instituições da democracia, os partidos são instituições da democracia, ok. Mas no momento em que eles se organizam, como disse o presidente Ciro Gomes, como partidos clandestinos, aí não, porque isso, na verdade, subverte a ordem democrática. Então, como é que um partido fecha a questão, né? E essa questão é completamente desacatada. Quer dizer, afinal de contas, você se elege pela legenda, você usa a legenda, mas não obedece àquilo que é decidido democraticamente nas instâncias partidárias, aí não dá. Né? Aí não dá. Nós, aqui, por exemplo, os dois vereadores, como é possível que em Cubatão o partido, sendo oposição ao governo Adhemário, Tá na base. tenha um vereador que é líder do governo Adhemário? Então, vamos deixar claro, o Dorival veio para presidir a presidência do PDT em Cubatão para que dentro do município haja uma ordem seguindo aquilo da esfera estadual, as diretrizes da esfera estadual, federal, e que não venha a ocorrer aqui situações parecidas como essa da deputada Tabata. E lhes garanto que não ocorrerão. E eu estou aqui, quer dizer, na condição de alguém que pretende reorganizar o partido, ajudar na reorganização do campo democrático, popular e de esquerda, porque é necessário elevar o conceito da política em Cubatão. Em Cubatão, parece que todo mundo é igual, né? Parece que se faz... se deteriorou o conceito do fazer política. Parece que é uma relação de amigos, uma relação... Basta sair por aí fazendo selfies e batendo nas costas das pessoas, é político. Você pega os candidatos, aliás, quero aqui destacar, né, a entrevista que vocês fizeram com o ex-vereador Doda, em que você vê, né, que tem posicionamento. Você pode discordar, você pode ter posições distintas, mas tem posicionamento. Se posicionou, não é? O que nós temos visto é que está se confundindo amizade pessoal com a defesa do interesse público. A gente vai debater isso no próximo bloco, tá, Dorival? Mas antes de encerrar aqui o segundo bloco, entrevista com o Dorival, eu quero mandar um abraço aos meus amigos lá do Salão do Chico Dias. O próprio Chico, o Lohan e o Felipe, que sempre dão um grau aqui na cabeça dos apresentadores. E no bigode também. E no bigode, né, do Thiago. Sempre muito elegante, seu bigode, a moda antiga, modelo indiano, aqui na Embaixada Brasil. Voltaremos em seguida. Um abraço. E o Embaixada Brasil retorna para o seu terceiro, infelizmente, o último bloco. Como já falamos, entrevistado de hoje é Dorival Vieira dos Santos. Mas antes de retornarmos à entrevista com o Dorival, gostaria de falar do nosso amigo Chico Dias, que tem o seu salão ali na rua Orlando Curti, esquina com a Pedro José Cardoso. Além do Chico daquele trato no visual, tem aquela boa e velha resenha, tanto ele quanto o Lohan e o Felipe fazem todo aquele grau no cabelo da moçada. Salão do Chico Dias. Bem, Dorival, eu gostaria de retornar esse segundo bloco. Quando foi que Dorival Vieira,
né? Este terceiro último bloco, quando foi que Dorival Vieira dos Santos viu que não estava contribuindo mais para o governo Ademário? Perfeito. Um ano depois, porque eu assumi a ouvidoria, como disse, todos nós tínhamos esperança de que depois de um governo desastroso, né, presidido ou dirigido pela ex-prefeita Márcia Rosa, um governo que realmente frustrou muita gente, né? Nós tínhamos a expectativa de que o Ademário fosse um sopro de renovação, jovem, era oposição na Câmara. Independente do partido. Independente do partido, que coordenasse uma equipe capaz de fazer mudanças, e a palavra de ordem era: a mudança começa agora. E o que nós vimos? Nós vimos um governo velho, perseguidor do funcionalismo público municipal, acionando a polícia para jogar bombas, ferindo pessoas na frente do paço, uma coisa escandalosa, uma coisa nunca vista aqui, né? E logo em seguida eu fui designado para o único cargo, né, que, embora sendo do escalão e de nomeação do prefeito, pela legislação anterior, representava o povo. E aí, logo no início, eu percebi, né, que não havia lá muita disposição de apoiar a estruturação da ouvidoria. A ouvidoria não era importante para essa gestão, né? Eu, a muito custo, fiquei alojado em 2 salas na Biblioteca Municipal, sem equipamentos, sem móveis, sem pessoal, e por último me tiraram o telefone. Literalmente de escanteio. Não, literalmente fritado, né, queimado, porque não havia interesse. O que eu fiz então? Como eu não estava aqui em busca de emprego, de remuneração, eu estava querendo contribuir, como estou, com a minha cidade, onde eu tenho raízes, né, onde eu me criei, onde eu construí minha história política. O que eu fiz? Comecei a fazer audiências públicas nos bairros. Audiência pública em defesa do patrimônio cultural, né? As vilas da Light e da Fabril sendo destruídas, né, visivelmente, com a total omissão desse governo, né? A audiência pública do comércio, nós fizemos uma audiência pública aqui em parceria com a Associação Comercial, com mais de 300 pessoas presentes, para debater alternativas para o comércio local, né? Audiência pública que desvendou a história da cava subaquática, que é um crime que está sendo cometido a céu aberto, aliás, nos subterrâneos, e que ninguém fala nada, né, dessa gestão. E todas essas audiências, a audiência da anistia política, né? Eu, inclusive, estou lutando pela anistia, e essa administração ignora leis que ela própria, projetos de lei que foram aprovados pela Câmara, que estão sendo ignorados hoje. Aliás, isto é passível de uma ação de improbidade administrativa, por improbidade administrativa, porque esse prefeito está descumprindo a legislação que ele próprio criou. Tiago? Você acha que esses pedidos de impeachment, por exemplo, Tiago, agora o terceiro pedido de impeachment em cima do... São justos, legais? Exato. Olha, a minha experiência diz o seguinte: esses pedidos de impeachment não são para valer. Esses pedidos de impeachment são forma de quem os propõe se cacifar. Quem vota contra, né, ou a favor, se cacifar. Não são sérios. Porque, lamentavelmente, com as exceções de praxe, e eu respeito todos os senhores vereadores, mas a política que eles fizeram até o presente momento foi de adesão ao governo, né? Por incrível que possa parecer, nós tivemos em Cubatão, durante todo esse período, uma Câmara 100% apoiando o governo. Isso não existe. Lá no começo do mandato. No começo e até agora há pouco. Ora, se você tem um conjunto de vereadores que apoia determinadas ideias, se o Legislativo e o Executivo se unem em torno de determinados projetos, isso é louvável, isso é bem-vindo, isso é ótimo. Mas não foi o caso. Aqui havia uma adesão de 100%. Há algum tempo atrás, especialmente com a eleição do vereador Rochinho, né, no atual presidente da Câmara, começou a haver um descolamento, né, do Legislativo do apoio ao Executivo. Mas o que eu quero dizer é que isso conspira contra a democracia. Ou seja, a Câmara é eleita para fazer oposição, não é para ser base de governo algum. Porque quando você elege um vereador, você elege para que ele fiscalize o Executivo, para que ele apresente projetos, apresente requerimentos. Você não elege um vereador para ser base de apoio do Executivo.
né? Essa distorção, que agora tem emendas impositivas e tudo mais, isso é uma distorção, isto é a corrosão do sentido da democracia real. Nós precisamos, em 2020, ter uma Câmara altiva, uma Câmara composta por vereadores que cumpram o papel para o qual eles serão eleitos. Você acha que uma reforma política, passando lá por Brasília, você acha que pode corrigir esse tipo de... Eu acho que a reforma política precisa ser feita. Aliás, nós precisamos de muitas reformas, menos essas que o governo Bolsonaro está impondo, com o sacrifício dos mais pobres, das mulheres. Essa reforma da Previdência é um crime contra os mais pobres. É um escândalo isso, porque de cada 100 reais deste 1 trilhão do Paulo Guedes, que o Paulo Guedes está economizando, né, 83 são tirados de quem ganha até 2 salários mínimos. Essa é a economia que eles estão fazendo, né? Ou seja, os setores privilegiados, né, os militares, os políticos, continuam com os privilégios, não mexeram. E eu digo isso com muita autoridade, porque eu, como vereador, renunciei à aposentadoria dos políticos de 8 anos. Isso pouca gente sabe. Eu era para estar aposentado hoje com o salário de vereador, mas na época, né, eu renunciei e denunciei, porque achava e acho escandaloso que alguém possa se aposentar com 8 anos. 8 anos de cadeira na Câmara, você recebe aposentadoria. Recebe aposentadoria. Recebia, porque agora acabou esse sistema. Acabou esse sistema. Mas na época recebia. Eu não apenas abri mão, renunciei, mas denunciei isso, que era um escândalo, e continuo achando um escândalo. Então, o que eu acho é o seguinte, nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos de uma reforma tributária que taxe as grandes fortunas, nós precisamos de uma reforma tributária que enfrente o problema da desigualdade. E no caso de Cubatão, nós precisamos de um governo que não permita que a prefeitura continue sendo um balcão de negócios privados. Essa cidade está se esvaziando, as pessoas estão indo embora, porque não estão mais acreditando que seja possível, né, viver nas condições em que estão, né? E todos nós sabemos, isso é escandaloso. Esta é uma cidade, pouquíssimas cidades do Brasil têm a condição que o Cubatão tem. Este ano, uma arrecadação de quase 1,5 bilhão de reais. 1,4 bilhão e alguma coisa. 1 bilhão, eu não estou falando de 1 milhão, 1 bilhão. Uma cidade de 120 mil habitantes. 127 mil habitantes. Isso é escandaloso, isso só tem uma explicação. Isto é, né, a única explicação possível, né, além do desperdício de recursos, além da corrupção, além da transformação da prefeitura em comitê de gestão de negócios privados, né? A explicação que existe é de que os nossos gestores, inclusive este que está aí, não tem visão, não tem projeto de cidade, né? Confunde tudo, né? Não tem uma postura altiva para conversar com o parque industrial, não tem visão da cidade. Então como é que a cidade pode melhorar se os seus gestores, né, ficam em pequenezas, em minúcias, não tem visão de futuro. Dogival, É triste isso, mas é uma pura realidade. Thiago? Alguns prefeitos, ex-prefeitos, o atual prefeito justifica também, apesar desse valor astronômico que entra nos cofres da prefeitura, tem muitas dívidas a pagar, precatórios, enfim, existe isso. Olha, essas dívidas, essa desculpa é colocada desde que eu era vereador. Eu deixei de ser vereador em 88. Os precatórios. Ocorre o seguinte, primeiro... Em 1 minuto, Dogival. Pois não. Primeiro, esses precatórios são de fato devidos? Esses precatórios, de fato, foram gerados a partir de áreas que a prefeitura tenha? O que foi feito exatamente com isso? Na verdade, há necessidade de uma auditoria profunda dessa dívida que vem se acumulando há muito tempo. Isso é uma coisa. Segundo, mesmo com os precatórios, né, se nós tivéssemos, quando nós tivermos, porque eu nunca perco a esperança, um governo com visão de futuro, com projeto de cidade, é possível virar esse jogo e Cubatão ser uma cidade com a melhor condição de vida da Baixada Santista e uma das melhores do país. Bem, e com esse discurso do Dogival, nós encerramos o Embaixada Brasil de hoje. Quero agradecer a audiência de todos, em nome dos nossos patrocinadores, o Empório Lisboa e também o Salão do Chico Dias. Até a próxima.